Olá pessoal, na aula passada nós implementamos um algoritmo que determinava quantos números existiam dentro de um vetor, ou melhor, quantos números pares existiam dentro de um vetor e quantos números ímpares existiam dentro do vetor. Hoje nós vamos fazer um algoritmo que vai determinar a posição dos números primos que estão dentro do vetor. Então nós vamos criar um algoritmo, um programa, que vai ter que armazenar 9 elementos dentro de um vetor e informar em que posição do vetor existe um número primo, está armazenado um número primo. E também informar quantos números primos estão armazenados nesse vetor. Então vamos lá, pessoal. Vou aproveitar aqui o começo do nosso algoritmo da aula passada. File, New Project. exe18 números primos do vetor. Vamos lá. Então, primeiro de tudo, vou criar o meu vetor com 9 posições, para ele poder armazenar 9 posições. Vou criar uma variável chamada count para contar quantos números primos existem dentro do vetor. E agora, pessoal, eu posso fazer de duas maneiras. O nosso algoritmo pede para informar em que posição do vetor existe um número primo. Então, eu posso resolver esse algoritmo criando um vetor e armazenando as posições, ou eu posso fazer esse algoritmo já exibindo diretamente na tela esses valores. Então, vamos tentar fazer das duas maneiras. Primeiro de tudo, pessoal, nós vamos fazer o quê? Exibindo diretamente na tela. Então, vamos fazer a leitura dos dados. Então, leitura do vetor. Ele vai ler 9 elementos, armazenar esses elementos no vetor 1. E agora, nós vamos fazer o nosso algoritmo. Então, vou fazer um for, que vai de 0 até 9, enquanto o i for menor que 9. Para quê? Para percorrer o nosso vetor, pessoal, e descobrir se o número é primo ou não. Então, como que eu posso fazer para descobrir se o número é primo ou não? Então, aqui, ó, verifica se o número é primo. Primeiro de tudo, nós vamos fazer o quê? Um outro for. Por quê, pessoal? Vamos imaginar assim. Eu vou criar uma outra variável aqui, int n, que vai ser o número que está armazenado dentro do vetor. Então, aqui, eu vou pegar e vamos usar o j, porque já existe um i ali, então não posso usar o i novamente. Então, aqui, pessoal, nós vamos fazer o quê? Para verificar se o número é primo ou não, primeiro eu vou pegar o meu vetor na posição i e vou armazenar em n o número que está dentro dessa posição. Então, eu quero descobrir se o número n, se o que está dentro de n, representa um número primo ou não. Para saber se o número é primo, pessoal, ele pode ser divisível apenas por 1 e por ele mesmo. Então, vamos imaginar que o número que o usuário vai informar aqui é acima de 0. Não vou fazer validações para verificar se o número é negativo, positivo. Então, vou considerar que a entrada de dados é do número maior que 0. Entrada vai ser maior do que o número 0. Então, pronto. Pensando assim, o usuário pode informar
o número 1. O número 1, obviamente, é um número primo porque ele é divisível por 1 e por ele mesmo. Então, aqui eu posso fazer, antes de mexer com esse for, vou até apagar aqui o for para não confundir vocês, um if. Se o n for igual a 1, já significa o quê? Que ele é um número primo. Então, o que nós vamos fazer? Conte mais, então significa que esse número é um número primo, e eu vou exibir na tela o que? A posição em que esse número se encontra dentro do vetor. Então aqui, console.writeLine, e vou fazer assim. O número n é um número primo. E aqui embaixo eu vou escrever uma outra mensagem. O número n está armazenado na posição I. Então pronto, é isso que ele queria saber, em qual posição o número estava armazenado. Agora, pessoal, se o número que eu estou verificando da posição I do meu vetor não for igual ao número 1, vou colocar aqui um else, significa que eu vou fazer outros testes para verificar se ele realmente é um número primo. Então, todo número ele já é divisível por 1. Então, aqui eu vou fazer um for, onde o j, porque o i nós já estamos utilizando, irá começar do número 2 até o número n. Então, ele vai repetir n vezes menos 1. Para quê? Neste laço de repetição, eu vou fazer o quê? Eu vou verificar se o número n, porcentagem 2, ou melhor, porcentagem j, é igual a 0. Então, eu estou dividindo o n por j e verificando se o resto dessa divisão é igual a 0. Se for igual a 0, significa que ele conseguiu dividir. Então, pessoal, na realidade, olha lá, eu não posso conseguir dividir. Ou melhor, eu tenho que conseguir dividir apenas uma vez. Então, aqui nós vamos fazer o quê? Eu vou pegar, criar uma outra variável também, do tipo boolean, que determina se é verdadeiro ou falso, e aqui eu vou chamá-la de primo e atribuir o valor false inicialmente. Então aqui, pessoal, o que nós vamos fazer? Antes de começar o for, eu vou falar que primo é igual a false, ou melhor, é igual a true. Isso significa o quê? Que se o número que eu estou verificando não é igual a 1, então eu vou verificar se ele é primo. Mas logo de cara, pessoal, eu já estou falando aqui, que eu estou considerando esse número n como um número primo. Então eu vou testar e verificar se ele realmente é um número primo. E aqui eu vou começar a dividir ele do número 2, porque todo número já é divisível por 1, até o valor anterior a esse número. Porque qualquer número é divisível por ele mesmo. Então, ele vai percorrer esse laço de repetição, onde ele vai ficar efetuando essas divisões.
Se por um acaso acontecer dele conseguir dividir o n por j, eu vou fazer com que a variável primo receba o valor falso, para indicar o quê? Que esse número n não é um número primo, porque se ele conseguir dividir, ele não vai representar o número primo. Quer dizer, se o resto da divisão for igual a zero, então ele não é um número primo. Então aqui fora desse for, pessoal, eu vou fazer um teste. Se primo for igual a true, significa o quê? Que ele tentou dividir o número várias vezes e não foi possível dividir esse número. Então, o que nós vamos fazer? A mesma coisa que nós fizemos na comparação do n igual a 1. Vou incrementar o meu contador, vou falar que o número n é um número primo e vou informar que o número n está armazenado na posição i. Pronto. Finalizamos, possivelmente, pessoal, o nosso algoritmo. Então, agora é só exibir na tela console.writeLine total de números primos encontrados. Total de números primos encontrados. Pronto. E colocar um console.readkey para nós conseguirmos ver aqui o resultado. Então, olha lá. Vamos ver se está tudo certo. Vamos testar o nosso programa. Antes, pessoal, apenas para verificar, aqui é na linha de baixo. Por quê? Aqui, ó, como vocês podem ver, é o for, que vai percorrer 9 vezes o nosso vetor, vai percorrer o nosso vetor inteiro. Então, só depois que ele percorrer todo o vetor, é que nós vamos mostrar o resultado de quantos números ele encontrou. Vamos testar, então, e ver se funciona. Leitura do vetor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, olha lá. O número 1 é um número primo. O número 1 está armazenado na posição 0, correto. O número 2 é um número primo, está armazenado na posição 1, correto. O número 3 é um número primo, está armazenado na posição 2, o número 5 e o 7. Perfeito, pessoal. Total de números primos encontrados, 5. Então, nós conseguimos aqui resolver esse problema, onde nós fizemos um laço de repetição para determinar se o número que está dentro do vetor representa um número primo ou não. Se por um acaso ele conseguir efetuar alguma divisão, significa que não é um número primo. Na nossa próxima aula, nós vamos mostrar esse mesmo exercício, porém, utilizando um vetor para armazenar esses valores, esses números primos, ao invés de já exibi-los diretamente na tela. Obrigado, pessoal. Quem gostou, dê um like e até a próxima.